Dona Elsa abaixou o olhar para o prato. O cheiro da comida estava diferente, um aroma doce disfarçado no tempero. Dona Elsa franziu o senho. Tinha algo errado ali. Levantou os olhos devagar, olhou para o filho e depois para a mulher dele. Lorena sorria. Um sorriso bonito, mas frio, calculado, distante. O coração de Dona Elsa bateu mais forte. As mãos suavam. E antes que a coragem fosse embora, ela se inclinou um pouco, o bastante para que só o filho ouvisse. Eduardo, sua esposa colocou algo na minha comida. A frase saiu fraca, quase um sopro, mas bastou. O garfo do filho parou no ar. Lorena ergueu as sobrancelhas, surpresa. Por um instante, ninguém se mexeu. O quê? Perguntou Eduardo, confuso. Eu vi, filho. Ela mexeu no meu prato. Lorena respirou fundo e respondeu sem tremer. Isso é absurdo, Eduardo. Você acha mesmo que eu seria capaz de uma coisa dessas? A voz dela soou calma, mas o olhar dizia outra coisa. Dona Elsa sentiu um arrepio subir pelas costas. Ela queria gritar, mas não conseguiu. Eduardo passou a mão no rosto, nervoso. Tentou disfarçar, mas o clima já tinha mudado. Nada mais parecia normal naquela mesa. O jantar terminou ali. As palavras ficaram presas. E o que veio depois, ninguém naquela casa esqueceria. Naquela noite, Eduardo não dormiu bem. Virava de um lado para o outro, tentando afastar o que ouvira na mesa. A voz da mãe ainda ecoava na cabeça dele. Aquele sussurro trêmulo, o medo escondido nas palavras. Mas junto com o incômodo vinha também a culpa. E culpa era algo que ele carregava desde muito antes. A relação de Eduardo com Dona Elsa nunca foi fácil. Ele sempre foi mais próximo do pai. O Sr. Gouveia era o tipo de homem que se impunha pelo olhar. Voz grossa, postura firme, opinião que virava regra. Eduardo cresceu ouvindo que homem de verdade não chora, não hesita e, principalmente, não se deixa dominar por mulher nenhuma, nem pela própria mãe. E assim, sem perceber, foi se afastando dela. Deixava de lado os abraços, os desabafos, as conversas simples. Com o tempo, o respeito virou distância, e a distância virou costume. Quando o pai morreu, o vazio ficou. Mas o que Eduardo sentiu não foi saudade, foi medo. Medo de não saber quem era, sem aquele modelo de força e frieza para seguir. Dona Elsa tentou se reaproximar. Fez café, perguntou da empresa, tentou retomar o hábito dos almoços de domingo. Mas ele já estava diferente. Cada resposta vinha curta, apressada, sempre com os olhos presos no celular, no relógio, em qualquer coisa que não fosse ela. O tempo passou e o que era silêncio virou hábito. Eles se falavam, mas não se ouviam. Ela o amava, claro. Amor de mãe não apaga. Mas doía perceber que o filho via nela apenas uma obrigação. E foi nesse meio termo entre o afeto e a indiferença que Lorena apareceu. Linda, elegante, carismática. Eduardo se encantou de imediato. Ela dizia as palavras certas, elogiava o jeito sério dele, admirava o controle, a disciplina, a forma como ele resolvia tudo sem demonstrar emoção. Era o tipo de mulher que o pai dele aprovaria. E talvez por isso ele se apaixonou tão rápido. Dona Elsa tentou gostar dela. No começo, acreditou que a presença de Lorena traria leveza à vida do filho. Mas bastaram poucas semanas para entender que aquele sorriso não era afeto, era poder. Lorena era o tipo de pessoa que não suportava dividir espaço. Queria ser o centro da casa, o centro da atenção, o centro da vida dele. E para isso, precisava afastar quem quer que ameaçasse esse lugar, inclusive a sogra. Eduardo, cego de amor e carência, não via. Tudo o que a esposa dizia, ele acreditava. E Dona Elsa, que já carregava o costume de engolir o que sentia, escolheu o silêncio. Mas o silêncio tem um preço, e o dela começou a ser cobrado quando a saúde piorou. Um diagnóstico de hipertensão, as tonturas, a fraqueza. O médico recomendou que não ficasse sozinha. E foi assim que Eduardo a trouxe para morar com eles, em Curitiba. No início, Lorena fingiu aceitar.
Foi doce, atenciosa, preparou o quarto de Dona Elza, comprou flores, até ajudou a organizar os remédios. Mas bastou uma semana para o clima mudar. Pequenas provocações começaram a surgir. Comentários sutis, sempre com um sorriso no rosto. Dona Elza, a senhora gosta do café mais fraco, não é? Achei que pessoas da sua idade não podiam tanto amargo. Ou, Eduardo, sua mãe ainda usa o mesmo perfume de anos atrás? É tão marcante. Nada parecia grave, mas a intenção era clara. Cada palavra era uma agulha fina perfurando o respeito da sogra. E o filho, como sempre, não via. Com o tempo, os funcionários passaram a notar o clima. Sueli, a cozinheira, se mantinha neutra, mas o olhar dizia tudo. Preocupação. Já a Dona Elza, cada vez mais calada, apenas observava. Observava o marido que nunca mais teve, o filho que não reconhecia e a mulher que, dia após dia, parecia ter prazer em apagá-la. Naquela noite do jantar, tudo veio à tona. O cheiro diferente, o olhar frio, o sussurro. Nada foi por acaso. Era o medo acumulado em silêncio por anos, finalmente explodindo em uma frase curta, uma frase que ninguém esperava ouvir. E enquanto Eduardo tentava convencer a si mesmo de que a mãe estava enganada, Dona Elza, no quarto, pensava exatamente o contrário, que talvez o engano tivesse começado quando ela decidiu acreditar que o amor de um filho resiste a tudo. Os dias seguintes ao jantar foram estranhos. Ninguém comentou o que aconteceu, mas o silêncio dizia tudo. Eduardo saía cedo para o trabalho, voltava tarde, sempre cansado. Lorena mantinha a rotina impecável, roupas passadas, mesa posta, sorriso ensaiado. Mas o ar da casa mudou. Dona Elza evitava a cozinha, comia pouco, às vezes só o que Sueli levava no quarto. Não confiava mais no cheiro dos temperos, nem no sabor das comidas. E embora tentasse disfarçar, a fraqueza estava aumentando. Sueli notava. A senhora está pálida, Dona Elza. Quer que eu prepare um caldo? Não, minha filha. Só me traz um chá, por favor. A voz dela estava baixa, cansada. Tinha noites em que o corpo inteiro tremia e ela não sabia se era frio ou medo. Lorena, por outro lado, parecia cada dia mais à vontade. Organizava jantares, recebia amigas, mantinha o tom de dona da casa. Cumprimentava Dona Elza com educação, mas com aquele olhar que falava mais do que palavras. Você não pertence mais a esse lugar. Eduardo percebia o clima, mas preferia ignorar. Dizia a si mesmo que eram apenas diferenças de convivência, mas o incômodo estava lá, escondido no jeito como desviava o olhar sempre que a mãe entrava na sala. Uma tarde, ele chegou mais cedo do trabalho. Encontrou Dona Elza sentada na varanda, coberta com um chale. O rosto dela parecia menor, o olhar distante. "Mãe, tá tudo bem?" perguntou, tentando soar natural. "Tá, meu filho. Só tô cansada. A senhora precisa comer melhor. Tá emagrecendo." "Eu sei, é que às vezes o estômago não aceita." Eduardo se aproximou, ajeitou a manta nos ombros dela. O toque dele foi rápido, mas o suficiente para despertar uma lembrança. Anos atrás, quando era criança, ele fazia o mesmo por ela nas noites frias. Naquele instante, algo dentro de Dona Elza quebrou. Uma mistura de saudade e tristeza. "Filho, você acredita em mim?" ela perguntou, quase num sussurro. Eduardo hesitou. "Acredito que a senhora não inventaria nada, mãe. Mas também acho que a Lorena nunca faria uma coisa dessas." A resposta dele foi um golpe. Não era raiva, era decepção. O filho não mentia, mas também não acreditava. E o que doía não era a dúvida, era a distância. Dona Elza desviou o olhar. "Entendi." Ele percebeu o tom e tentou amenizar. "Mãe, eu só quero paz nessa casa." "Eu também, meu filho. Só não sei se a paz quer ficar aqui." Eduardo ficou sem resposta. O silêncio voltou a ocupar tudo. O ar, o espaço, o coração dos dois. Pouco depois, ele se levantou e entrou. Dona Elza ficou ali, observando o entardecer de Curitiba com o olhar vazio. Naquela noite, ela tentou jantar com eles. A mesa estava impecável, como sempre. Lorena serviu o vinho, sorriu e comentou sobre o novo projeto da empresa.
Eduardo respondia com frases curtas. Dona Elza apenas observava, o garfo imóvel sobre o prato. Não vai comer, Dona Elza? Perguntou Lorena com aquele tom doce demais. Não tô com fome. Ah, que pena. Fiz questão de preparar eu mesma. A frase veio carregada de ironia, mas o sorriso era de anjo. Eduardo percebeu e olhou de relance para a mãe. O olhar dela dizia tudo, medo. Mas ele desviou de novo, incapaz de enfrentar aquilo. Depois do jantar, Lorena subiu primeiro. Eduardo ficou um tempo na sala, olhando para o nada. Sueli recolhia a mesa em silêncio. Seu Eduardo... Começou ela, mas parou. Fala, Sueli. A Dona Elza tá diferente. Tá triste demais. Eduardo passou a mão no cabelo. Eu sei, mas eu não sei mais o que fazer. Sueli hesitou. Às vezes, o senhor não precisa fazer nada, só ouvir. Ele assentiu, mas não respondeu. No fundo, sabia que ela tinha razão. Sabia que desde a morte do pai, a mãe nunca mais teve espaço para falar o que sentia. E agora, talvez fosse tarde demais para ouvir. Quando subiu para o quarto, Lorena fingia estar dormindo. Eduardo se deitou ao lado dela, mas ficou acordado por horas. A imagem da mãe pálida, o sussurro à mesa, o medo nos olhos dela, tudo voltava como um eco. E enquanto ele tentava convencer a si mesmo de que aquilo era coisa da cabeça dela, no quarto ao lado, Dona Elza tentava convencer a si mesma de que não era. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando Sueli entrou na cozinha. Encontrou Dona Elza sentada à mesa, o rosto pálido, as mãos apoiadas na xícara. O chá estava intocado. A senhora acordou cedo hoje, disse Sueli, tentando quebrar o silêncio. Nem dormi direito, respondeu Dona Elza, cansada. Quando o corpo não confia mais, o sono também vai embora. Sueli ajeitou o avental e começou a preparar o café. Quer que eu faça o seu mingau, Dona Elza? Não, minha filha. Só um café simples, preto, sem açúcar. Lorena entrou na cozinha logo depois, arrumada, perfumada, impecável. Bom dia, Sueli. Bom dia, Dona Elza, disse com um sorriso. Dormiu bem? Dormiu que deu, respondeu Dona Elza, sem olhar para ela. A tensão era visível. Sueli fingiu não notar, mas a atmosfera pesou. Lorena se aproximou do fogão, mexeu nas panelas e, sem ninguém perceber, empurrou discretamente uma xícara para frente. Sueli viu. Não disse nada, mas viu. Dona Elza também percebeu o gesto, mesmo de longe. O corpo inteiro travou. Eu mesma sirvo meu café, disse, levantando devagar. Lorena deu um sorriso leve. Claro, Dona Elza. Fique à vontade. Aquela frase soou como deboche. O tipo de deboche que só quem sente medo entende. Eduardo desceu minutos depois, ainda com cara de Beijou sono. a Testa da esposa, murmurou um bom dia para a mãe e se sentou. Lorena encheu a xícara dele com a mesma naturalidade de sempre. Hoje tem reunião cedo? Perguntou. Tenho uma às 9. Preciso sair em 15 minutos. Sueli se aproximou discretamente de Dona Elza e cochichou. Deixa que eu faço o café da senhora no meu copo, tá? Só para garantir. Dona Elza assentiu, grata. O clima na cozinha era de normalidade forçada. Mas por dentro, cada um parecia estar em um mundo diferente. Lorena, firme e calma. Eduardo, alheio e cansado. Dona Elza, em alerta. Sueli, inquieta. Quando Eduardo saiu, a casa voltou ao silêncio. Lorena recolheu as xícaras e foi até a pia. Sueli observava. Foi aí que viu. Lorena segurou uma das xícaras por alguns segundos, olhou em volta e a jogou discretamente no lixo. Sueli franziu a testa. Por que jogou fora? Quebrei sem querer, respondeu Lorena fria. Mas o som do vidro quebrando nunca existiu. O que Sueli ouviu foi o barulho seco de porcelana caindo sobre plástico. Ela não disse nada, mas guardou a imagem na mente. À tarde, quando Eduardo chegou, Sueli esperou o momento certo. Seu Eduardo, posso te falar uma coisa? Claro, Sueli. O que foi? É sobre a Dona Elza. Eu acho que ela tá certa. Certa sobre o quê? Sobre a comida. Eduardo franziu o senho. Sueli,
Cuidado com o que você está dizendo. Eu sei, doutor, mas hoje cedo eu vi umas coisas. Não sei explicar. Ele ficou em silêncio. Sueli, não quero ninguém aqui dentro levantando suspeitas sem prova. A senhora entendeu? Entendi, sim. Só quis avisar. Sueli se retirou cabisbaixa, mas as palavras ficaram na cabeça dele. Durante o jantar, o olhar de Eduardo mudou. Cada movimento de Lorena parecia medido demais. Cada sorriso ensaiado demais. Dona Elza mal tocou na comida. Lorena tentou manter a conversa, mas o marido parecia longe. Você tá bem, Eduardo? Distraído, perguntou ela. Tô. Só pensando em umas coisas da empresa. A desculpa saiu fácil, mas não era verdade. A cena da xícara sendo jogada fora, mesmo sem saber dela, parecia se repetir na mente dele, como se algo dentro dele finalmente estivesse acordando. Mais tarde, quando foi à cozinha buscar água, Eduardo percebeu algo. O lixo da pia estava limpo demais. Ele abriu o armário de produtos e viu uma caixa de xícaras novas, ainda fechada. Lorena tinha comprado idênticas às antigas, idênticas demais. Pegou uma das xícaras novas, colocou ao lado da que usava todos os dias. E ali, no pequeno detalhe da pintura, notou. O tom do dourado era diferente, quase imperceptível, mas diferente. A dúvida se instalou, e junto dela, o medo. Subiu as escadas devagar. Lorena já estava deitada, fingindo dormir. Deitou ao lado dela, o coração pesado. Naquela noite, Eduardo não pregou os olhos. A frase da mãe voltava inteira, como um eco que se recusava a parar. Eduardo, sua esposa colocou algo na minha comida. E pela primeira vez, ele não conseguiu duvidar. Lorena percebeu a mudança antes de qualquer palavra. Eduardo estava mais calado, mais observador, diferente. Ele não questionava, mas os olhos diziam tudo. A distância que antes existia entre ele e a mãe parecia estar voltando, só que agora por dentro dele. Ela sabia o que isso significava e não ia deixar acontecer. Naquela manhã preparou o café como sempre. Mesa posta, frutas cortadas, cheiro de pão fresco, mas dessa vez fez questão de agir diferente. Encheu 2 xícaras e levou até o escritório, onde Eduardo lia alguns relatórios. Trouxe seu café, disse sorrindo. Obrigado, respondeu ele sem olhar muito. Ela o observou enquanto ele levava a xícara à boca. Mas antes de beber, ele parou. Tá com cheiro diferente, comentou sem intenção de acusar. É café novo, mentiu ela, tranquila. Sueli comprou ontem. Lorena sabia mentir com doçura. Tinha aquele tipo de calma que confundia quem olhava. Eduardo assentiu, mas não bebeu. Colocou a xícara sobre a mesa e continuou lendo. Ela sorriu, disfarçando o incômodo. Aquele gesto simples, não tomar o café, era suficiente para dizer que ele já não confiava completamente. No almoço, ela mudou a tática. Fez questão de preparar tudo na frente dele, de mostrar cada passo, cada ingrediente. Eduardo observava quieto, com uma dúvida que crescia a cada gesto. Viu? Disse ela, servindo o prato. Tudo à vista, nenhum segredo. Ele apenas agradeceu, sem emoção. Lorena manteve o sorriso, mas por dentro queimava. Sabia que estava perdendo o controle da narrativa, e para ela isso era inadmissível. À tarde, quando Eduardo saiu para resolver pendências na empresa, Lorena foi até o quarto de Dona Elza, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Vim ver como a senhora está, disse, forçando gentileza. Do jeito que Deus quer, respondeu Dona Elza, sem levantar o olhar. Lorena se aproximou, sentou-se na poltrona. A senhora devia confiar mais em mim. Confiança é coisa que a gente não pede, Lorena. A gente conquista. E a senhora acha que eu quero o mal do seu filho? Eu acho que quem quer o bem não precisa perguntar isso. O silêncio que veio depois foi gelado. Lorena se levantou devagar, olhou para a idosa com desprezo disfarçado. A senhora devia cuidar da sua saúde e da sua memória. Não se preocupe, ainda lembro de tudo, inclusive do que vejo. A troca de olhares durou segundos, mas pareceu uma guerra inteira.
Lorena saiu do quarto sem dizer mais nada. No corredor, respirou fundo, tentando conter a raiva. Aquela mulher, mesmo fraca, ainda era um obstáculo. Mas agora, ela sabia que o ponto fraco não era a sogra, era o filho. Se quisesse destruir Elsa, precisaria primeiro reconquistar Eduardo. Naquela noite, preparou o jantar favorito dele. Lasanha, vinho e a sobremesa que ele mais gostava. Tudo perfeito. Eu queria pedir desculpas se te deixei desconfortável esses dias, disse com voz doce. Não é isso, Lorena, só tô cansado, respondeu ele distante. Eu sei, a empresa, a casa, sua mãe doente, tudo pesa, né? Ela tocou o braço dele fingindo carinho. Você sempre foi um homem forte, Eduardo. Seu pai teria orgulho. Aquela frase atingiu o ponto certo. Eduardo ergueu o olhar. O nome do pai ainda era uma ferida aberta. Lorena sabia e usava isso como arma. Só quero paz, murmurou ele. E é exatamente isso que eu quero te dar. O jantar terminou sem brigas, mas o ar continuava tenso. Dona Elsa, no quarto, ouviu tudo em silêncio. Sabia que aquela calma era só o começo de algo pior. Enquanto isso, Eduardo tentava se convencer de que o que via era exagero, mas o coração não aceitava. O olhar da mãe voltava o tempo todo à cabeça dele. Aquele medo, aquele pedido de socorro escondido num sussurro. Me diz uma coisa, o que você faria no lugar do Eduardo? Confiaria na mãe ou acreditaria na esposa? E me conta também de onde você está ouvindo essa história. Eu adoro saber até onde as minhas histórias chegam. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém. Isso ajuda demais o meu trabalho. Naquela semana, o corpo de Dona Elsa começou a dar sinais. A tontura veio primeiro, depois a fraqueza nas pernas, a sensação de enjoo constante e o gosto metálico na boca. Sueli notou que algo estava errado. Dona Elsa, a senhora precisa ir no médico. Já fui tantas vezes, minha filha. Eles dizem que é ansiedade, mas eu sei que não é. Nos últimos dias, Dona Elsa havia parado de comer quase tudo. O simples cheiro da comida já a deixava enjoada. E o que antes parecia medo, agora era quase certeza. Lorena, por outro lado, parecia cada vez mais leve. Andava pela casa com passos firmes, escolhendo flores para a sala, mudando cortinas, como se estivesse se preparando para uma nova fase. Às vezes, Eduardo a observava de longe e não sabia se admirava ou temia. Certa manhã, ele chegou mais cedo do trabalho e viu a mãe caída perto da cozinha. Correu até ela. Mãe, fala comigo! Dona Elsa estava consciente, mas fraca. Eu tô bem, filho. Só escureceu um pouco a vista. Ele a ajudou a se sentar. Pegou um copo d'água. As mãos dele tremiam. Isso não é normal, mãe. A senhora vai para o hospital agora. Não precisa, Eduardo. Precisa sim. Eu não vou discutir. No hospital, os exames não mostraram nada grave. Mas a médica olhou com atenção. Ela está intoxicada, mas a origem não é clara. Intoxicada? Como assim? Pode ser remédio, alimento. É difícil dizer. Mas o organismo dela está reagindo a alguma substância. Eduardo ficou em silêncio. A frase ficou ecoando na cabeça dele. O organismo dela está reagindo a alguma substância. No caminho de volta para casa, a mãe dormia no banco ao lado. Ele dirigia em silêncio, sentindo o coração acelerar. Cada lembrança dos últimos dias voltava. O cheiro diferente do café, a xícara jogada fora, o olhar frio da esposa. Quando chegaram, Lorena os recebeu na porta, com um sorriso. O que aconteceu? Ela passou mal, respondeu Eduardo seco. A médica falou em intoxicação. Intoxicação? Fingiu espanto. Meu Deus, será que foi algo que ela comeu fora? Não sei. O tom dele era duro. Lorena percebeu, mas não podia demonstrar nervosismo. Eu vou preparar uma sopa leve para ela, disse, já indo em direção à cozinha. Eduardo a observou. Cada movimento dela agora parecia uma ameaça silenciosa. Dona Elsa, no quarto, olhava pela janela com o corpo ainda trêmulo. Filho, fala, mãe.
Você ouviu o que a médica disse? Então Ouvi. agora você entende por que eu falei aquilo. Eduardo passou a mão no rosto. Eu só não quero acreditar que seria capaz disso. O mal nem sempre vem gritando, meu filho. Às vezes, ele fala baixinho, com voz doce. Ele olhou para ela e, por um momento, a imagem da esposa e a frase da mãe se fundiram. Lorena, na cozinha, cantarolava uma música antiga, cortando legumes como se nada tivesse acontecido. À noite, Eduardo mal conseguiu dormir. O som dos talheres batendo na cozinha voltava à cabeça dele, misturado ao sussurro da mãe. Era como se cada lembrança pedisse para ser levada a sério. No dia seguinte, ele decidiu agir com calma. Levou o café da mãe pessoalmente, preparou ele mesmo, para ter certeza. Tá melhor hoje? Um pouco. Promete que vai comer direito? Prometo. Enquanto ela bebia, ele observava cada gesto, cada reação. Nada aconteceu. Nenhum enjoo, nenhuma fraqueza. E isso, paradoxalmente, o apavorou ainda mais. Mais tarde, Sueli se aproximou e falou baixo. Seu Eduardo, eu vi umas coisas, mas não quero causar confusão. Que coisas? A senhora Lorena anda mexendo demais nas coisas da cozinha. Ontem trocou o pote de açúcar e o de sal de lugar. E quando viu que eu percebi, disfarçou. Eduardo ficou em silêncio, o sangue gelando. Aos poucos, a linha entre o medo e a certeza começava a desaparecer. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ele desceu para a cozinha. Abriu o armário, olhou os potes. Um deles tinha um pó fino, quase imperceptível. Cheirou. Nada. Mas quando abriu o celular para pesquisar, o coração quase parou. Os sintomas eram os mesmos que a mãe vinha sentindo. Subiu as escadas devagar, o peito apertado. No corredor, olhou para a porta do quarto da mãe e depois para do próprio quarto. Sabia que a partir dali nada mais seria igual. Eduardo passou o dia inteiro tentando manter a calma. Trabalhou mecanicamente, sem foco, com o pensamento preso em casa. Aquela noite seria decisiva. Ao chegar, encontrou Lorena na sala, arrumada, perfumada, sorridente. Fiz o seu prato favorito de novo. Lasanha. Obrigado, respondeu ele frio. O tom dele fez o sorriso dela vacilar por um segundo, mas logo se recompôs. E sua mãe? Perguntou. Tá descansando. Que bom. Ela precisa se recuperar logo. Eduardo apenas assentiu. Sabia que aquela aparente preocupação era fachada. Cada palavra dela vinha com uma doçura que agora soava como veneno. No jantar, ele observou tudo. Cada movimento, cada olhar. Lorena serviu o vinho como sempre, mas dessa vez ele fingiu beber. Tá ótimo, disse encostando a taça sobre o prato. Ela sorriu satisfeita, mas não percebeu que ele, com um leve toque no guardanapo, molhou o pano com o vinho que ela lhe servira. Depois do jantar, ele subiu e trancou-se no escritório. Pegou o celular e ligou para um amigo de confiança, um bioquímico que trabalhava num laboratório particular. Eu preciso que analise algo para mim, em sigilo. O que é? Uma amostra de bebida. Envia hoje mesmo. Eduardo respirou fundo. Sabia que, se estivesse certo, o que viria depois mudaria tudo. Nos dias seguintes, Lorena manteve o comportamento impecável, mas o ar entre os dois estava diferente. Ela sentia que algo havia mudado. O olhar dele já não era o mesmo. Era um olhar de quem sabe, mas ainda não diz. Certa noite, enquanto arrumava o quarto, Lorena viu o celular dele vibrar em cima da cômoda. O nome do laboratório apareceu na tela. Resultado disponível. O coração dela disparou. Tentou se controlar, mas a curiosidade foi mais forte. Pegou o celular, digitou o código e viu o que mais temia: resquícios de substância tóxica na amostra. O desespero subiu como fogo. Eduardo entrou bem na hora. Tá fazendo o quê, Lorena? Ela travou. Eu ia te chamar para jantar. Com o meu celular na mão? A voz dele era calma, mas o olhar não. Era o olhar de quem esperou tempo demais para duvidar. Desde quando você mexe nas minhas coisas? Perguntou ele, se aproximando devagar. Não é o que parece. Então me explica.
Lorena tentou manter a postura. Você está me tratando como uma criminosa. E o que você é? O silêncio foi pesado. Ela tentou mudar o rumo. Eduardo, você sabe o quanto eu te amo. Tudo que eu fiz foi para cuidar de você, para proteger o que é nosso, cuidar de mim, intoxicando a minha mãe. A máscara caiu. Por um instante a voz dela tremeu. Ela ia destruir a gente. Queria te colocar contra mim, Eduardo. Você sabe disso. A única pessoa que destruiu alguma coisa aqui foi você, respondeu ele firme. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. Sai de perto de mim, Lorena. Os olhos dela se encheram de raiva. Você vai se arrepender de duvidar de mim. Não tem mais dúvida. Agora eu sei. Naquele momento, Dona Elsa apareceu na porta, apoiada na bengala. Tinha ouvido tudo. Não precisa dizer mais nada, meu filho, disse ela com a voz trêmula. O mal se revela sozinho. Lorena olhou para a sogra com ódio. A senhora conseguiu o que queria, né? Separar a gente. Eu só queria salvar o meu filho, respondeu Elsa, firme. Eduardo virou o rosto tentando conter as lágrimas. Arruma suas coisas, Lorena. Hoje mesmo. Ela riu nervosa. Você acha que pode me mandar embora assim? Não é um pedido. O olhar dele era outro, o mesmo do pai quando tomava decisões que não tinham volta. Lorena entendeu. Sem mais palavras, pegou a bolsa e saiu. A porta bateu e o silêncio voltou a dominar a casa. Eduardo se virou para a mãe. Ela estava pálida, mas serena. Eu não queria que terminasse assim, mãe. Às vezes é o único jeito de terminar o que nunca devia ter começado. Ele segurou a mão dela, em silêncio. Nenhum dos dois falou mais nada. Mas naquele toque havia arrependimento, medo e um amor que o tempo quase tinha apagado. A casa ficou muda. Durante dias, só se ouvia o barulho das folhas batendo nas janelas e o relógio da sala marcando o tempo. Lorena se foi sem deixar rastros, mas o que ela deixou dentro deles não saiu tão fácil. Eduardo tentava retomar a rotina, mas era como se cada canto da casa lembrasse o que aconteceu. A xícara de porcelana, o cheiro do perfume dela, a cadeira vazia à mesa. Tudo parecia gritar. Como você não viu antes? Dona Elsa, mesmo fraca, era quem mais se esforçava para seguir em frente. Ela sabia que se deixasse o silêncio crescer, o filho afundaria na culpa. Uma tarde, chamou ele para conversar. Ele estava sentado na varanda, olhando para o nada. Posso sentar aqui? Perguntou ela. Pode, mãe. Os dois ficaram lado a lado, em silêncio por um tempo. O vento frio de Curitiba cortava o ar, mas o que doía mesmo era o peso da distância entre eles. Eu devia ter acreditado em você antes, disse Eduardo, quebrando o silêncio. Não devia, não. A dor de mãe não vem com manual, e a de filho, muito menos. Ele olhou para ela, os olhos marejados. Eu deixei a senhora sozinha tanto tempo. Sozinha, não. Só em paz demais, respondeu ela com um leve sorriso. Às vezes, a paz também é uma forma de solidão. Eduardo baixou o olhar. Eu pensei que amar era proteger. Amar é acreditar quando ninguém mais acredita. E às vezes é perdoar quem falhou tentando acertar. Ela falou com uma serenidade que vinha de quem já tinha visto o mundo por dentro da dor. Ele segurou a mão dela. Eu não sei se mereço perdão. Perdão não se merece, meu filho. Se dá. Um silêncio bom tomou conta da varanda. Dessa vez, era um silêncio diferente. O tipo que cura. Nos dias seguintes, Dona Elsa começou a melhorar. Comia um pouco mais. Sorria um pouco mais. A presença do filho, agora atenta e constante, parecia fazer mais efeito do que qualquer remédio. Sueli, ao ver os dois juntos novamente, comentou em voz baixa. A casa voltou a respirar. E tinha razão. O ar parecia leve, como se finalmente alguém tivesse aberto as janelas depois de um inverno longo demais. Certa manhã, Eduardo chegou na cozinha e viu a mãe preparando o café. Mãe, deixa que eu faço. Deixa não. O café da casa é meu, respondeu ela com firmeza e humor. Ele riu. Fazia tempo que não ria assim. Mas no fundo, ainda havia algo nele que doía.
A sensação de ter deixado o mal entrar pela porta, de não ter protegido quem mais o amava. Dona Elza percebeu. Filho, para de se culpar. A culpa é como o sal. Se for demais, amarga tudo. Ele sorriu, mas as lágrimas vieram. A senhora devia escrever um livro. Pra quê? Minha história já está escrita nas rugas. O riso dos dois ecoou pela casa. Foi a primeira vez em meses que o som do amor voltou a ser mais alto que o do medo. Mais tarde, Eduardo pegou uma das caixas guardadas no armário. Dentro dela estavam fotos antigas, cartas do pai, lembranças de um tempo em que eles ainda eram uma família. Dona Elza olhou uma das fotos e disse, com um tom de quem entende o que o tempo faz: a gente envelhece tentando consertar os silêncios que deixou para trás. Eduardo encostou a cabeça no ombro dela. Eu prometo que não vou mais deixar a senhora sozinha. Promete não, cumpre. E ficou tudo dito ali, no gesto simples de mãe e filho abraçados, o tipo de abraço que não pede desculpas, só recomeça. O tempo passou e a casa dos Gouveia foi voltando ao normal. Mas não ao mesmo normal de antes. Agora havia calma e não silêncio, respeito e não distância. Eduardo retomou o trabalho, mas com um olhar diferente. Era como se tivesse aprendido a ver o que antes passava despercebido. O jeito que a mãe ajeitava o lenço antes do café, o modo como a luz da manhã batia no rosto dela, o quanto uma simples presença podia salvar um dia inteiro. Dona Elza, por sua vez, parecia renascer. A pele ainda mostrava o cansaço, mas o olhar tinha brilho de novo. De vez em quando, ela olhava para o filho e via o menino que um dia ele foi. Aquele que pedia colo sem precisar dizer nada. Uma tarde, Eduardo a encontrou no jardim, cuidando das plantas. A senhora devia descansar, mãe. E perder essa conversa que eu tenho com as flores? Nem pensar. Ele sorriu. Fala com elas mesmo, é? Falo. Elas me respondem do jeito delas. Às vezes com silêncio. Mas o silêncio também fala, filho. Ele ficou parado, observando, e entendeu o que ela queria dizer. O silêncio, aquele mesmo que um dia separou os dois, agora era o que os unia. Porque não era mais o silêncio da omissão, era o da paz. Mais tarde, quando o sol começou a cair, Eduardo se sentou à mesa, sozinho, olhando o prato de comida. Por reflexo, esperou ouvir a voz doce da esposa chamando o jantar. Mas o que veio foi o eco da mãe, sussurrando lá do quarto. Filho, come enquanto tá quente. Ele sorriu. Era um som simples, mas carregado de tudo o que ficou. À noite, antes de dormir, passou pelo quarto dela. Dona Elza dormia tranquila, respirando com leveza. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que podia descansar também. Encostou-se na porta e pensou em tudo o que viveram. As dúvidas, o medo, a vergonha de não ter acreditado. Mas entendeu que às vezes é o erro que nos devolve para o caminho certo. O amor deles não era perfeito, mas era verdadeiro e sobrevivera àquilo que quase os destruiu. Alguns meses depois, Eduardo vendeu a empresa e abriu um pequeno café em Curitiba. Colocou o nome de Elzas. Não para homenagear a mãe apenas, mas para lembrar a si mesmo de que nada é mais caro do que a verdade. O café logo ficou conhecido. As pessoas iam não só pela comida, mas pelo jeito como eram tratadas. Eduardo fazia questão de servir ele mesmo, sorrindo. E às vezes, quando alguém reclamava do açúcar ou do sal, ele ria e dizia: aqui a gente só erra quando tenta acertar demais. Dona Elza sentava sempre na mesma mesa, perto da janela. Observava os clientes, as risadas, a vida passando com a leveza que ela tanto esperou para sentir. E de vez em quando dizia para Sueli: a justiça de Deus não precisa de grito, só de tempo. A história dos Gouveia não acabou com vingança nem com tragédia. Acabou com recomeço. E talvez seja isso que a vida faz com quem aguenta o silêncio até o fim. Transforma o medo em sabedoria, a dor em compaixão e o amor em algo que o tempo não apaga. Às vezes a vida só mostra quem realmente está do nosso lado quando o silêncio chega.
Porque é no silêncio que a verdade aparece, e nele também nasce o perdão. E você, conseguiria perdoar quem quase destruiu sua mãe? Ou escolheria o peso da raiva em vez da leveza de recomeçar? Me conta o que você teria feito. E claro, se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve e compartilha. Isso ajuda demais o meu trabalho e me mostra que vale a pena continuar contando histórias como essa.